confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Prezados irmãos e irmãs, e aos demais que não me conhecem, o meu nome é José Onofre Pereira Filho, sou um dos remanescentes de um grupo chamado Membros Organizadores da Igreja Batista da Esperança. Nessa comemoração do 54º aniversário,
a comissão organizadora das nossas atividades festivas convidou os 4 remanescentes para dar uma palavra da igreja a respeito do seu desenvolvimento de 54 anos. São vários assuntos: participação do Ministério Pastoral, Ministério de Música, Escola Dominical e assim vai. A mim como falar sobre patrimônio, aquisição, construção, reformas, etc. Mas para falar sobre construção, é necessário que nós saibamos alguma coisa sobre o grupo, de onde veio, qual a sua procedência, qual o seu objetivo principal. Esse grupo veio da Igreja Batista Central, hoje Esplanada. Saiu por quê de lá? Porque houve um pequeno desentendimento entre o pastor e a liderança da igreja. Esse desentendimento teve grande repercussão, foi recrudescendo cada vez mais e no final houve uma cisão. Nós saímos, mas saímos fortalecidos, saindo com um objetivo. Qual era? Organizarmos uma igreja, adquirirmos um terreno para a construção do nosso templo. E assim nós partimos. Primeiro, organização da igreja. Procuramos imediatamente um missionário recém-chegado aqui na nossa cidade, o pastor Joiterre. Ele nos recebeu muito bem na sua casa. Nós expomos para ele a nossa ideia, o nosso objetivo e pedimos apoio para que nos ajudássemos naquilo que iríamos fazer. Ele prontamente nos atendeu e colocou à nossa disposição as suas atividades. E assim nós prosseguimos. Então vamos, primeiro, organização da igreja. Onde nós estaríamos organizando? Nós não tínhamos um lugar para reunir. Nós reuníamos habitualmente como se fosse uma igreja. Saímos de ir para a casa de alguns irmãos. Ali nós tínhamos nossos cultos de quinta-feira, sexta-feira, culto de oração, tinha a escola bíblica dominical e etc. Mas sempre com a ideia, nós temos que achar um lugar fixo para nos organizarmos. E assim foi, até que arranjamos uma casa ali na rua Tupã, número 577. Procuramos o proprietário, firmamos o contrato e fomos fazer a adaptação para a igreja. E nesse ponto partimos para a organização. De acordo com o andamento dos trabalhos de adaptação, nós marcamos uma data para a organização, 6 de janeiro. E essa data chegou. Aí nós antes convidamos também as igrejas, os pastores para participar dessa organização. No dia estávamos ali todos felizes, contentes e muitos irmãos, muitas igrejas colaborando conosco. E assim nós fizemos a nossa emancipação, a nossa criação da igreja, chamada Igreja Batista da Esperança. E por que Igreja Batista da Esperança? Existia no Rio de Janeiro uma igreja do pastor que tinha a Escola Bíblica do Ar. Esse pastor era muito bem-vindo e muito bem querido por todos nós. A igreja chamava Igreja Batista da Esperança. Em homenagem ou fazendo um plágio daquela igreja, nós nos tornamos Igreja Batista da Esperança. Muito bem, irmãos. Aí então nós continuamos nosso objetivo, adquirir uma propriedade, um lote, qualquer lugar para estabelecermos definitivamente. E assim nós passamos a procurar os nossos, onde saíamos com facilidade para adquirirmos um terreno. E encontramos aqui na Minas Gerais esse terreno onde estamos localizados. Procuramos a imobiliária que lançou o loteamento e encontramos o nome do seu proprietário, chamado Sérgio Rosa Machado. Quando nós, numa reunião, nós relatamos lá que tínhamos esse terreno, essa localização, o irmão Matatias de Souza Lopes falou: o Sérgio, ele é meu conhecido, muito meu amigo, nos relacionamos muito bem. Vamos conversar com ele e ele vai nos vender esse terreno.
e teve um entrosamento muito bom com ele. Ele nos prometeu que poderia vender para nós. Aí alguém perguntou, como vão pagar esse lote, se nós não tínhamos dinheiro? Veio uma ideia, vamos pedir um empréstimo na Junta Executiva da Convenção Batista Mineira, e lá nós poderemos comprar. E assim fomos. Partimos para Belo Horizonte, conversamos na secretaria, o pastor José Alves da Silva Bittencourt, que era o presidente, nos deu uma posição quase que positiva, mas tinha alguma exigência a ser cumprida. E assim nós fizemos. Cumprimos todo o protocolo, ele então ficou de responder posteriormente. Um belo dia nós tivemos a resposta positiva. Só que não era a junta executiva que ia nos emprestar esse dinheiro, e sim uma associação denominada Batista do Rio de Janeiro que ia nos emprestar o dinheiro. Muito bem, esperamos chegar o contrato, veio o contrato, as exigências. Primeiro, a escritura do terreno tem que ser passada em nome da associação, não podia ser em nome da igreja, que era uma forma de garantia. Conversamos novamente com o Sérgio Rosa Machado. Ele então disse, não, vocês podem, e nos deu a autorização para fazer a escritura em nome, como estava exigindo, e assim foi feito. O dinheiro chegou a metade, só 50%. Conversamos novamente, recebeu, e no mês seguinte veio o restante do dinheiro, então nós compramos. Quando nós fizemos o primeiro pagamento, nós colocamos uma placa ali, aqui será o futuro templo da Igreja Batista da Esperança. Irmãos, todo domingo nós estávamos aqui verificando o terreno e fazíamos um culto de agradecimento pela aquisição desse terreno. Era uma excelente aquisição naquele momento, um dos melhores lugares para a instalação de uma igreja. E assim nós prosseguimos, até que veio a construção. E essa construção foi um esforço hercúleo, muito grande mesmo, porque nós não tínhamos dinheiro, nossos recursos eram pequenos, mas a igreja colaborou, seus membros foram fidelíssimos em tudo isso, e nos dava sempre o dinheiro para pagar os pedreiros. Mercadoria nós íamos comprando. Aqui nós tivemos o irmão Calixto de Oliveira, ele tinha um caminhão, ele ia lá em Engenheiro Calda e pegava os tijolos e trazia para nós. Toda vez que ele vinha do Rio de Janeiro, vinha vazio, ia passar por lá e pegava alguns tijolos e trazia para aqui. E assim nós fomos construindo. Quando chegou nós fazíamos os janelões aqui, outro problema. Contratamos um serralheiro. Ele veio, mediu, deu orçamento e o pagamento para a igreja seria. Nós fomos ele falou, vocês podem pagar em material, eu vou fazer um trabalho para alguém aí, eu vou precisar de comprar o material. Outro ponto importante, lá na rua nós compramos material da ferragem, né? Santana Ferragem, trabalhava com o irmão João Batista Parente, ele era um dos gerentes lá. Então nós tínhamos assim, a liberdade de conversar com ele e comprar com certa facilidade de pagamento. Mas muitas vezes a duplicata vencia e nós não podíamos pagar. O que fazíamos? Corríamos lá, conversávamos com ele, falamos, olha, não podemos pagar, só podemos pagar isso mês que vem. Ele então, com toda a amabilidade, transferia aquele pagamento para o mês seguinte. Cobrava os juros, logicamente, mas assim nós fomos vencendo todas as etapas com dificuldade. Outra coisa, os pedreiros recebiam semanalmente. No sábado, no dia do pagamento, muitas vezes nós não tínhamos dinheiro para pagar. O irmão Mané Rodrigues, que era o chefe da construção, falou assim, olha, paga todos os pedreiros, mas a mim você pode já pagar amanhã, ou segunda-feira. Que na segunda-feira, na escola dominical, as ofertas eram suficientes para fazer o pagamento dos pedreiros. E assim nós fomos cada dia fazendo assim, até que chegamos aonde chegamos. A primeira fase foi construída, quer dizer, o templo e os anexos para a escola bíblica dominical. A parte, o primeiro andar, todo construído. E assim, no dia 2 de janeiro, no dia 6 de janeiro, 2 anos depois, nós estávamos aqui inaugurando o nosso templo. Uma outra surpresa, irmãos, estava aqui na nossa cidade um pastor de São Paulo, com o nome Walter Caixa. Esse pastor está fazendo uma série de conferências.
nós fomos naquela igreja, solicitamos se podia nos ceder para vir aqui, cortar a fita simbólica e foi pregar naquela noite. Ele aceitou e a igreja aceitou a saída dele. Ele esteve aqui, muita gente, e foi uma grande festa para nós. Quando ele veio, cortou a fita simbólica e pregou para nós. E assim, irmãos, é a nossa história da construção. Nós cremos que fizemos um grande trabalho. Uma igreja pequena, poucos membros, sem recurso financeiro, mas com uma unidade muito grande. Nós tínhamos irmãos aqui que estavam todo domingo aqui, toda reunião nossa ele estava presente e colaborando, chama José de Souza Neto. Esse irmão foi um baluarte juntamente conosco no procedimento dessa construção. E assim nós inauguramos, mudamos para aqui e estamos até hoje. Uma outra coisa, irmãos, a entrada do templo não é como é hoje, era pela frente. A construção estava afastada uns 2 metros. Mas aí depois um pastor veio para aqui e achou por bem utilizar aquele terreno para aumentar a capacidade do templo. E assim foi feito. Irmãos, são as experiências que nós tivemos e que damos glória a Deus por isso. Quando nós falamos que houve uma cisão lá atrás, nós lembramos muito bem do capítulo 17 de João, versículo 6. O que faço agora não saberás, mas saberás depois. Irmãos, assim nós temos trabalhado. A igreja tem crescido, tem organizado outras igrejas. Nós sabemos então que a mão de Deus esteve sempre conosco e está nos orientando naquilo que for necessário. Já organizamos 5 igrejas, 2 aqui na cidade, e 3 aqui na cidade e 2 no interior. Todas as igrejas foram organizadas aqui na cidade, ela foi organizada e nós repassamos para ela a sede, já com a escritura da sede do terreno onde estava organizado. Então isso prova o nosso cuidado e a orientação de Deus para que as igrejas sejam organizadas e tenham o seu tempo já construído, que é muito bom. Irmãos, depois disso partimos para a conclusão. Outra coisa, quando terminamos a primeira parte da construção do templo, que foi inaugurado no dia 6, nós tínhamos uma dívida de 6 mil cruzeiros novos. E então, paralisamos a construção e vamos pensar como vamos pagar isso. Veio um pensamento, vamos tirar da escola bíblica dominical, fazer uma oferta dominical. Então, fizemos as contas, nós tirássemos todo domingo 250 cruzeiros, no fim do mês nós tínhamos R$1.000 cruzeiros. E aí teríamos, dentro de 6 meses, pago toda a dívida. A dívida era uma dívida não assim para pagamento urgente, mas precisa ser paga, né? E assim nós fizemos. Escolhemos, alguém foi dando o seu nome, e no total de 10 pessoas. Essas pessoas davam dominicalmente R$20, 20 cruzeiros, digo. E os outros 50 vinham dos demais membros. Nós tirávamos por domingo, na escola dominical, no mínimo R$280. Conclusão, quando foi no final dos 6 meses, a nossa dívida estava quitada. Aí podemos prosseguir com a construção. Fizemos em seguida o apartamento pastoral e depois construímos o segundo pavimento para a escola bíblica dominical. Irmãos, tudo isso nós temos que agradecer a Deus. Nós lembramos muito bem daquele salmo, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Irmãos, eu sei que nós tivemos muita dificuldade. A primeira aquisição nossa, eu não me esqueci de falar, foi no segundo mês de organizado, no mês de fevereiro. Era costume das igrejas ter um alto-falante no seu teto externo. Conclusão, nós também queríamos isso. Partimos para a aquisição de um aparelho de alto-falante. E fomos na mesa, porque tinha um escritório de venda aqui na cidade. Fomos lá 2 pessoas, eu como tesoureiro e o irmão Bernardinho de Souza Coelho, que seria o fiador dessa compra. Porque a loja não ia nos vender um material daquele valor
sem ter uma garantia. E assim nós compramos esses dois objetos, que foi o aparelho de alto-falante do nosso harmônio. Esse harmônio veio e foi uma alegria muito grande para nós. A mulher do pastor missionário, a dona Leona, inaugurou esse instrumento da igreja ali na rua Tupã, e foi uma alegria muito grande para nós. E hoje, irmão, nós estamos aqui, adquirimos mais um pedaço que aumentou o nosso patrimônio. Irmãos, uma coisa que queremos destacar: esse patrimônio nós estamos adquirindo não é para ter patrimônio, mas sim para fazer um grande trabalho. Nós estamos na expectativa aqui há muito tempo de ter aqui uma escola de música, uma escola de alfabetização ou qualquer coisa. E o nosso patrimônio, as nossas instalações são adequadas e suficientes para isso. Resta nós partimos para isso e encontrarmos respaldo nas autoridades e inclusive a própria igreja também. Mas estamos aqui para fazer alguma coisa. E fazemos um apelo, irmãos, para que esse ano de 2021, nós iniciamos uma nova etapa, com um novo propósito, com novos ideais, um ideal de crescimento, para que a nossa igreja possa estar sendo utilizada, o nosso patrimônio sendo utilizado para a expansão do evangelho aqui no bairro. O nosso campo é enorme, temos muitas oportunidades aqui e às vezes estamos perdendo essas oportunidades e nós não podemos deixá-las passar. Muito obrigado. Igreja Batista da Esperança, uma família que compartilha o nome, aqui ela faz jus, Esperança, desde que foi organizada em 6 de janeiro de 1967, que mais a família da Esperança tem feito é compartilhar a esperança, aquilo que as pessoas tanto estão precisando em nossos dias, desde aqueles dias da organização até agora, com testemunho, trabalho, enfrentando desafios, alcançando alvos propostos na área da edificação, na área da construção, na área patrimonial, na área missionária, no preparo de vocacionados para a obra do ministério. Quanto essa igreja tem compartilhado esperança. E não é diferente hoje, nessa época em que estamos vivendo, quando encontramos tantas pessoas desesperadas. A igreja que foi organizada naquele 6 de janeiro de 1967, portanto, completamos agora 54 anos. Naquele dia, o orador, pastor Alcindo Costa, pregou uma mensagem sobre a verdadeira igreja. E a Esperança continua compartilhando essa ideia, essa filosofia, essa doutrina da verdadeira igreja. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que testemunha do evangelho da graça, do evangelho do perdão, o evangelho do amor, o evangelho do arrependimento, o evangelho da regeneração, da conversão, da mudança de mente, para que as pessoas, ouvindo esse evangelho e entronizando no seu coração, possam se tornar novas criaturas em Cristo, que é o desejo do Senhor Jesus, aquele desejo que o Senhor Jesus compartilhou com Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, isto é, você precisa se tornar uma nova criatura, você precisa se converter. Não basta ter uma denominação, uma religião, um credo religioso, uma tradição religiosa, é preciso se tornar uma nova criatura, da operação do Espírito Santo, de deixar as coisas velhas para trás e ir em encontro ou alcançar o novo. Esse é o desejo da Esperança,
continuar compartilhando sobre as características de uma verdadeira igreja de Cristo. Que Deus abençoe você, meu irmão, que ainda faz parte como fundador. Temos, graças a Deus, alguns entre nós. E você que vem depois, como é o meu caso, eu vim depois de 7 anos que a igreja estava organizada. Cheguei aqui em 1974, a igreja era ainda uma menina, 7 anos, mas cresceu, graças a Deus. E cresceu tanto que teve mais 5 filhas, organizou mais 5 igrejas. Realmente uma igreja que gosta de enfrentar desafio. Que Deus nos abençoe. Amém.